a Bíblia em Atos 16, a partir do versículo 16. Deus é bom em todo o tempo. Glória, aleluia. E Ele se faz presente. Atos 16, a partir do versículo 16. Depois de João. Depois de João, lá no Novo Testamento. 16, a partir do 16. Capítulo 16, a partir do versículo 16. Vamos encontrar. Amém? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso se fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua mensagem, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Que eu venha diminuir, meu Pai, na tua presença, e o Senhor venha crescer sobre mim, meu Pai. Perdão, Senhor Deus, pelas minhas palavras, meu Pai, atos, meu Pai, pecados cometidos contra ti, Senhor Deus, contra o meu próximo. Pai, em nome de Jesus, nos revista, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Nos dê, meu Pai, cada dia mais um entendimento, Pai, da tua palavra. Que nós não venhamos, meu Pai, só ouvir aqui dentro da igreja, mas que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, levar para a vida. Porque a tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Eu lhe peço e lhe clamo, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, já abençoar cada vida, meu Pai, que adentrou por essas portas, Pai. Que eles não venham sair daqui da mesma forma que entraram, Pai. Que através das oportunidades, das palavras que foram faladas desde o início do culto, Pai, ela venha, meu Pai, germinar na vida e no coração dos teus filhos, Pai, e dar frutos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, podem se sentar. Essa palavra nos diz de uma serva que tinha um espírito de adivinhação. O Senhor hoje, usou até a diaconisa Maria Aparecida aqui para poder falar conosco, sobre a gente testificar ali, que o Senhor testifica no nosso coração quem é de Deus, quem que nós devemos buscar e quem não devemos, Então o Senhor já estava ali ministrando algo que o Senhor tinha já falado ao meu coração sobre a palavra de hoje. Que aqui nos diz que essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela estava andando atrás ali dos discípulos de Jesus e falando o quê? Estes são homens que anunciam a verdade da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque o espírito de engano, ele reconhece também quem é Deus. Ele reconhece que Deus está na sua vida. Mas nem sempre, todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, eles entrarão e herdarão o reino dos céus. Ali, por causa desse espírito de adivinhação, pessoas lucravam em cima dela, Porque ela tinha ali os seus senhores, a qual ganhavam dinheiro através das adivinhações dela. Então o Senhor, Ele nos diz para que nós venhamos o que? Provar ali os espíritos, para que a gente venha colocar a prova. Por quê? Porque nem sempre é dele que vai vir. Nós temos que estar examinando
vem do Senhor, se é das Escrituras, as palavras, né, as profecias que falam acerca da nossa vida. Porque muitas das vezes, né, vai vir do espírito de engano para te enganar, para te levar para outros caminhos, para às vezes ali te enfraquecer na fé. E você acha que vai estar sendo fortalecido e vai enfraquecer na fé. Aqui Paulo começou a se perturbar. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, quando tem o Espírito maligno usando alguém, ele se perturba no coração. Você não sente paz. Você não sente paz naquela profecia. Você não sente paz naquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Porque muitas das vezes não vem do Senhor. Muitas das vezes é o espírito de adivinho. Então nós precisamos examinar as Escrituras, porque assim faziam aonde Paulo ali foi. Em Atos, né, que está 17, né, no capítulo mais à frente, a partir do versículo 10, nos fala que logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque os que estavam em Tessalônica julgavam eles. Mas esses aqui, o que eles fizeram? Eles ouviram, né? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. E de sorte que creram muito neles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então aqui nós vemos que quando eles chegaram a Bereia, o que aconteceu? Ali o povo deixou que eles pregassem e examinou nas Escrituras se o que eles falavam condizia com a palavra. E ali eles viram que condizia assim com tudo que estava escrito ali no livro, né, de Isaías, a qual viria um cordeiro que ficaria como ovelha muda, que morreria por mim, por você, e assim por eles também. Então eles escutaram e viram que tudo estava como dizia a Escritura. Então é assim que o Senhor nos fala: examinem, né? Examinar. Aqui eles estavam examinando as Escrituras todos os dias, a qual era pregado. Por isso que nós trazemos a Bíblia para dentro da igreja. Por isso que nós trazemos e andamos com a nossa espada. Para quê? Para que a gente venha examinar através da palavra. Para que a gente venha conferir ali através da palavra o que o Senhor tem falado conosco. Porque Ele nos revela, Ele usa pessoas para falar coisas de bênção, que Ele vai trazer também, fala. Ele usa pessoas para nos falar. Mas a maior revelação, ela está dentro da palavra, a qual nos confronta, a qual faz com que a gente venha mudar as nossas atitudes, a qual nos mostra o caminho certo a seguir. Porque a palavra de Deus, ela não vem e te afaga, ela não vai passar a mão na sua cabeça. A palavra de Deus, ela confronta com o seu pecado e com o meu pecado. Então o dia que você lê a palavra e a qual ela estiver só amaciando o seu ego, está errado. Ali você não está tendo o Espírito Santo que está ali te convencendo do pecado. Você está tendo um Espírito a qual ali não está, né, te mostrando o caminho certo a seguir. Então nós precisamos examinar sempre, porque a palavra nos diz, ela nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. E isso está escrito em Mateus 7, a partir do 21, nos fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é aquele que faz a vontade do Pai, não a vontade da carne, não a vontade de si próprio, mas a vontade dele, mesmo que doa, mesmo que você ali, né, esteja fazendo algo ali, né, para o Senhor que mata a sua carne. Nós precisamos fazer a vontade dele, porque o mundo não tem nada de bom para nós, como foi falado também pelo evangelista Marcos, né? Aqui no mundo não tem nada para nós, porque se nós tivermos amizade, né, como o amor no mundo, nós somos inimigos de Deus. E o que nós somos? Se hoje o Senhor nos colocou aqui na presença dele, é para quê? Para que nós venhamos adorá-lo, para que nós venhamos, né, servi-lo, para que nós venhamos examinar as Escrituras e provar os Espíritos. Para quê? Para saber se aquilo vem dele, se não vem. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor nos diz. Nós não podemos crer a todo espírito. Nos diz a palavra em 1 João que nós não podemos crer a todos os espíritos que falam.
1 João 4, a partir do versículo 1, que nos diz: amados, não creais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, da qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então a palavra nos diz: não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos falam de Deus. Nós precisamos provar. E como que nós fazemos isso? Senhor, mas eu não sei como que eu faço. Como que eu vou provar se o Espírito é de Deus, se não é, se fala comigo vem de Deus ou se não vem? É através do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Ele vai te mostrar. Assim como ele mostrou para Paulo ali, deixou ele perturbado, incomodado. Você vai ficar perturbado. O que vem do Senhor, ele te traz paz, ele não te traz perturbação. O que vem do Senhor, ele não vai te deixar afligido, mas sim calmo, tranquilo. Quando vamos tomar uma decisão, se aquela decisão ela não trouxe paz no seu coração, não toma essa decisão. Porque o Senhor está te mostrando que não é do jeito que você quer, mas do jeito dele. Então, na hora que você sentir paz naquele negócio a qual você for fazer, naquela decisão que você for tomar, aí sim vem do Senhor. Naquela profecia que você recebeu, prova, peça ao Senhor. Senhor, se foi o Senhor que falou, faça ali a prova com o Senhor. Porque tem profecias que são do Senhor e não vão cumprir sobre a sua vida. Porque o Senhor nos diz através da palavra que quando nós nos arrependemos, se Ele falou mal sobre a nossa vida, que viria mal sobre a nossa vida, mas se a gente arrepender, Ele volta atrás daquele mal que iria fazer e faz o bem. E da mesma forma, se Ele falou que ia trazer o bem para a sua vida, e você ali fazer o que é mal aos olhos dele, ele também se arrepende e volta atrás daquela palavra e deixa o mal sobre a sua vida. Então nós precisamos estar atentos a de como está a nossa vida, a nossa conduta perante o Senhor, porque muitas das vezes a profecia ela não vai se cumprir na sua vida, mas por causa do que você está fazendo, das decisões que você tem tomado e de você não estar cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para cumprir. Não está fazendo a vontade do Senhor, mas a vontade da carne. Como que eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o que Ele me prometeu, se eu não faço aquilo a qual Ele me chamou para fazer, se eu não cumpro aquilo que Ele me pediu para que seja feito. Porque uma coisa que o Senhor nos pede: obediência. Obediência. E é isso que nós temos que fazer para que as bênçãos venham até nós. É obediência. Porque Jesus Cristo ele veio em carne para nos salvar e nos purificar. Ele morreu por mim e por você. Não foi em vão. E a única coisa que pede é obediência. E o Senhor também ele não invade a sua vida, porque muitas das vezes nós pensamos: o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe da minha vida como que tem sido difícil. Então Ele vai mudar essa situação. Se você não clamar, se você não pedir, Ele não vai mudar, porque Ele muda a partir do momento que você diz: eu não aguento mais. Senhor, entra nessa situação e muda. E ali Ele vai te dar estratégia para que você venha sair daquela situação. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra nos diz. Muitas das vezes nós somos enganados porque nós queremos ser enganados, porque nós não pedimos confirmação ao Senhor, porque nós cremos em qualquer espírito que fala sobre a nossa vida. Nós temos que provar. Prove, vê se há luz. Se não houver luz neles, se não falarem segundo a palavra, porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Se não houver, não há luz neles, não escute. Deixa que o Senhor trate. Então nós vemos que o espírito maligno, ele, até os demônios, eles reconhecem quando é o Senhor. Nós vemos isso mais uma vez em Mateus 8. Quando ele vai lá nos endemoniados ali de Gadara, o que ele faz? Na hora que ele chega ali, Mateus 8, 29, e aí eles já viram e falam: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus,
filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles reconhecem quando o Espírito é de Deus. Eles reconhecem e eles vêm de longe e sabem que ali você está ali para poder derrotá-lo, para poder libertar vidas. Então, no momento, o que acontece? Eles já ali se atemorizam porque sabem que eles vão ter que sair. Glória a Deus, aleluia. Você tem autoridade a qual o Senhor colocou sobre a sua vida. Amém. Você tem autoridade para expulsar os demônios que estão atormentando a sua vida, a sua casa, a sua mente. Você tem autoridade através de quê? Da santificação. Porque quando nós buscamos a santidade, não é através de sacrifício, não é através de jejum, mas através da santificação. Quando nós buscamos a santificação, buscamos nos consertar perante o Senhor. A autoridade que o Senhor põe sobre a sua vida, o inimigo corre. O inimigo corre porque quando estamos na obediência no Senhor, ele tem que bater em retirada. Nós precisamos estar em obediência, porque como nós vimos na palavra, muitos me dirão naquele dia, 7:22, Mateus 7:22, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como o Evangelho falou, não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou é doce, ou é salgado. Ou é doce, ou é amargo. Então, por isso que nós temos que estar na dispensação do Senhor. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir todos os dias. É fácil? Não. É difícil, principalmente liberar perdão para aqueles que nos machucam, nos ferem, com palavras muitas das vezes. É difícil, mas nós precisamos confiar que o Senhor, é Ele quem segura na nossa mão, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos mostra o caminho certo, é Ele que nos dá estratégia. Porque nos diz a palavra que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que se edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde a sua casa está edificada, o seu coração está edificado aonde? Na hora que vem a ventania, o que acontece? Na hora que passa o vento, a chuva, a tempestade na sua vida, a sua casa cai, a sua vida ela desmorona e você não consegue reerguer mais, ou ela está alicerçada na rocha, que a qual passa o vendaval, passa a tempestade, passa o furacão e você continua de pé. E muitos até olham e falam, como que consegue ficar de pé em meio a toda essa situação? Como que consegue ir para a igreja? Em meio a tudo isso que tem acontecido na vida dele, é porque nós estamos alicerçados na rocha. A rocha que é Cristo. Glória a Deus. A rocha que nos mostra o caminho a seguir. O Espírito que nos testifica dentro de nós. Como eu preguei naquele último culto, como lâmpada, né? Como ali o azeite dentro de nós, nos mostrando, nos guiando para o caminho e mostrando, isso não é de mim, isso não vem de mim. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Porque o filho, né, ele reconhece a voz do Pai. O filho, ele sabe quando é o Pai que está falando. Ele sabe quando vem do Pai porque testifica. E ele ali se enche de alegria. Então nós precisamos estar atentos aos espíritos de enganação. Porque até mesmo no Antigo Testamento nós vemos que havia ali profetas, né, usados, enganadores que enganavam o povo, a qual o Senhor falava que eles profetizavam coisas que o Senhor não mandou que falassem. Jeremias 23, a partir do 21, nos diz assim: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porque aqui eles falaram coisas que os outros ali, né, os hebreus queriam escutar. Muitas das vezes vão falar coisas que você quer escutar.
Mas você também tem que olhar para o seu caminho. Você olha para a sua vida e fala, mas como que o Senhor está no negócio se eu estou fazendo o que é errado? Como o Senhor está me abençoando se eu estou andando errado? Como o Senhor vai fazer na minha vida, a qual o pastor falou, não, vai fazer, vai acontecer, sendo que eu estou no caminho errado. Porque Deus não vai apoiar o pecado na sua vida. Deus não vai te apoiar no pecado. Ele vai confrontar com o seu pecado, com o meu pecado. Então, muitas das vezes, nós também vamos provar nisso. Como o Senhor está no negócio, sendo que o que eu estou fazendo não condiz com o que Ele me ensinou, com o que está na palavra. Porque aqui o Senhor fala, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho. Então o Senhor, quando Ele te corrige, quando Ele manda você voltar do seu mau caminho, se corrigir, se endireitar, se consertar, vem do Senhor, quando você sabe que você está fazendo o que é errado, o que é mal aos olhos do Senhor. Ele não vai, ali a passar a mão no seu pecado. O Senhor, Ele vai confrontar. No versículo 25, nos fala assim, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Até isso eles falavam que sonhou ali, e profetizando mentiras no nome do Senhor. E hoje nós vemos isso também. Não é diferente. Podem ter passado as épocas, os anos, mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira e eficaz, e nós temos que provar. Por quê? Porque são as mesmas coisas que acontecem hoje. E aqui no 28 nos fala, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então nós temos que falar a verdade. Palha, ela pega fogo, fácil, se consome. O trigo não. O trigo alimenta, é a palavra do Senhor e a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela te alimenta, ela te sustenta, ela te levanta, ela te ergue. Aleluia. Mas a palha, se você comer a palha, se desmancha, se desfaz, ela não vai te sustentar. Glória a Deus, aleluia. Ela acaba. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Aqui nos diz, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra do Senhor, ela esmiuça o seu pecado, o meu pecado. Ela destrói o pecado. Ela não apoia o erro e o pecado. Então nós precisamos estar atentos. Ali aquela serva com espírito de adivinhação, a qual vendia dinheiro para os seus senhores. Quantas pessoas pode ser que não foram consultar a ela ali, e ela falando coisas ali que agradava, muitas das vezes enganando, falando que era o Senhor que falava, e o Senhor não estava usando ela, mas o espírito de engano, a qual reconhece que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor. E como nós vimos, o espírito maligno, ele reconhece Deus, ele sabe quando o espírito é de Deus e quando não é. Então muitas das vezes ele vai tentar enganar, ele vai tentar te tirar da presença, assim como os inimigos de Neemias tentaram contra ele, porque estava edificando o muro, não havia brecha nenhuma, em Neemias 6, a qual eles começaram ali a conspirar, mandando falar coisas que não era, que era para Neemias sair ao encontro deles, mas porque eles já tinham armado uma emboscada. Muitas das vezes é isso que o inimigo vai fazer. Vai, sai daí desse muro fortificado aí, vamos ali comemorar, porque o Senhor está falando que é para ir. E você sai da proteção. E Neemias, o que ele fez? Ele consultou, foi ao Senhor e viu que não era do Senhor. Ele viu que não era do Senhor, porque se ele tivesse ido, ele tinha caído na emboscada. Assim o Senhor nos alerta. Muitas das vezes vão usar de falsos profetas para te tirar da presença, para te tirar do lugar que o Senhor te colocou, a qual ali você está em obediência, está passando luta, está passando prova, mas está obedecendo ao Senhor. Ele está forjando o teu caráter. Porque muitas das vezes nós estamos passando luta e aí fala, mas é o ambiente que você está, é o lugar que você está, você precisa sair. Não, prova o Senhor.
Peça a prova ao Senhor. É para mim sair, Senhor, foi o Senhor que me colocou, é para mim sair agora. É neste momento, porque se você sai antes de você estar preparado, é a mesma coisa de você arrancar a planta com raiz e tudo e colocar sobre a areia. E ali ela não vai enraizar, ela vai morrer e vai secar na hora que o sol bater. Então nós precisamos estar alicerçado no Senhor. Nós precisamos provar os espíritos para saber se vem do Senhor, para ver se o Espírito é o Espírito Santo de Deus ou são espíritos malignos, enganadores que estão a nos enganar e a nos tirar da presença, para que a bênção não venha chegar até você. Porque é isso que eles fazem. No momento a qual a bênção está prestes a chegar, ele vem e te oferece um prato. Ele vem e te oferece ali para que você venha trocar a bênção que o Senhor tem para você por um prato de lentilha. Muitas das vezes o que o Senhor tem é muito grande, e aí ele vem com algo parecido, que parece ser aquilo que o Senhor te prometeu. E você pensa, você acha, é o que o Senhor me prometeu, e eu vou sem provar, sem pedir ao Senhor confirmação, e aí cai num buraco profundo a qual não consegue se reerguer nem se levantar. É verdade. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos aos falsos profetas. E como que eu faço isso? Como que eu fico atento? Como que eu vou fazer para descobrir se vem de Deus? Se não vem, peça ao Senhor os dons do Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, peça ao Senhor que os dons eles vão vir. Nós vemos 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro dom de variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo ele reparte a cada um como quer. E aqui nos fala, né, nessa palavra no versículo 7, que ela é dada a cada um para o que for útil. Então ali Paulo, quando ele se sentiu perturbado por aquela menina ficar falando todos os dias que eles eram servos do Senhor, ali o Espírito deu o que eles? O discernimento de Espírito, a qual eles discerniram que o Espírito não vinha do Senhor, mas é o Espírito ali enganador. Então peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, peça a Ele para te dar o dom de discernir os Espíritos, para que você possa saber quando é o Espírito Santo de Deus e quando não é. Peça ao Senhor para te mostrar, para te revelar. E Ele faz isso na minha e na sua vida. Ele faz isso para que nós não venhamos ser enganados, porque o Senhor é fiel e justo. E como eu disse, Ele traz perturbação. Ele não permite que você fique em paz com aquilo. Por quê? Porque não vem dEle. Então em tudo nós temos que pedir o Espírito Santo. Peça a Ele para derramar os dons sobre a sua vida, discernir os Espíritos, traduzir línguas estranhas, porque muitas das vezes você fica confuso, que gostaria de saber. O Senhor te dá esse dom, porque são dons que vêm do Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele te dá aquilo que você quer, que você almeja, daquilo que for útil na sua vida. Tem o dom de profecia, de profetizar, para que você venha profetizar na vida dos outros aquilo que vem do Senhor. E sempre na vigilância para saber se vem do Senhor mesmo, Pai. Não permita que eu fale nada de mim mesmo. Senhor, põe ordenado o teu altar, uma brasa viva na minha língua, para que eu não venha falar de mim. Nós temos que pedir isso todos os dias, porque infelizmente nós somos carne. Mas carne aqui, ó, que vai ficar.
Mas nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para que venha nos transformar todos os dias, para que venha nos moldar todos os dias e nos afastar dos falsos profetas. Nos diz em Ezequiel 13, a partir do versículo 1, nos diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, porque profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, e nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivesse visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa, quando disserdes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então aqui nos mostra que eles são o que? Eles fazem ali para se crescer, para se mostrar, né? Eles seguem o próprio Espírito, para que eles venham ser engrandecidos e não o Senhor. Nós precisamos engrandecer o Senhor. Nós não podemos andar nem em vaidade pelo que o Senhor faz na nossa vida. Nós não podemos falar aquilo a qual o Senhor não falou, porque muitas das vezes o Senhor pode até ter falado uma parte, mas muitas das vezes, para ficar uma profecia mais bonita, muitos aumentam. É verdade. Então nós precisamos ter esse discernimento. Muitas das vezes, até nós mesmos na equipe, eu não falo somente na equipe, tá nós que somos pregadores da palavra, muitos chegam e falam muitas coisas, mas nós temos também que provar os espíritos. Nós precisamos, porque às vezes pode ser para matar a nossa fé, muitas das vezes para matar o ministério. Então nós precisamos estar atentos, deixar a emoção um pouco do lado e ir para o lado da razão. Porque a emoção muitas das vezes nos tira da presença. A emoção muitas das vezes, naquele momento de aflição, de luta que a gente passa, ali se emociona com aquela palavra, com aquilo que foi falado, e aí faz as coisas antes do tempo. Sai antes do tempo. Faz algo que não era para fazer naquele tempo. Era para esperar um pouco. E na emoção nós fazemos e trazemos mais luta para a nossa vida ao invés de diminuir. Então nós precisamos estar atentos, amados. Atentos ao que o Senhor diz. E eu não te digo para desprezar as profecias, não, porque a própria palavra nos diz: não desprezeis a profecia. Não despreze, mas examina. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então não é para você desprezar, não despreza, examina, prova, peça prova ao Senhor e retém o bem. Eu não estou te falando aqui para só pegar palavras que te agradam, mas palavras também que você vê que são correção para a sua vida, porque nós sabemos quando nós estamos errados, nós sabemos quando nós precisamos nos corrigir. Então não despreza, mas examina, para que você não venha ser enganado, para que você não venha fazer coisas antes do tempo de ser feito e perca a bênção que o Senhor está preparando para você. Porque às vezes pode ser que a bênção está na portinha, o anjo chegando com a bandeja, e aí você faz o que não era para ser feito e perde. Volta lá para o final da fila e perde. E vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais e ficar igual o povo rodando no deserto.
A bênção não chega, mas será que eu fiz o que era correto? Será que eu tomei a decisão correta? Será que eu escutei a voz do Pai? Ou eu não reconheci e escutei qualquer voz me chamando? Nós temos que saber disso. Será que nós estamos escutando? Porque o Espírito ele está sujeito ao profeta. O profeta ele tem domínio. Porque a palavra nos diz isso. 1 Coríntios 14 nos diz. 1 Coríntios 14, 32 nos fala: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o espírito dos profetas, eles estão sujeitos aos profetas. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que traz paz na nossa vida. Ele não traz contenda. Se há algo na sua vida, ali, que foi falado que vai acontecer, mas vai trazer confusão, você acha que foi Deus que mandou te entregar para trazer confusão na sua vida? Para trazer contenda na sua vida? Deus vai fazer isso com você? Não. Deus, ao invés disso, Ele vai trazer estratégia para que você venha vencer a astuta cilada do inimigo. Nós precisamos, amados, estar firmados na presença do Senhor, principalmente nesses últimos tempos, a qual vemos atrocidades acontecendo. Vemos coisas acontecendo e ficamos abismados, mas a palavra nos diz que aconteceria. A palavra nos fala, ela não é mentirosa, que aconteceria tudo o que está acontecendo. E nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, para que nós venhamos nos fortalecer. João 7:16 nos diz assim: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observai a lei, porque procurais matar-me? Aqui o povo está procurando matar, né, Jesus? E ele fala que o que ele veio fazer é a vontade de Deus. E se nós quisermos fazer a vontade do Pai, pela mesma doutrina, nós conheceremos a Deus. Aquele que fala de si próprio é para se gloriar. Aquele que muitas das vezes fala para se gloriar, para se engrandecer. E nós não podemos falar para nos engrandecer, mas para nos diminuir cada dia na presença do Pai, para que a glória dele venha a ser manifestada através da nossa vida. Eu te digo hoje, para que você venha provar, examinar, não seja enganado, mas seja ali firmado na rocha e peça ao Senhor que Ele venha te mostrar o que é para ser feito, como é para ser feito. Não permita que os enganadores venham roubar a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Não permita. Porque se o Senhor ele te libertou através da palavra, Ele também faz, como Ele fez assim na vida de Paulo aí, falando, que perturbando ele, que não era de Deus aquele espírito, mostrando para ele que não era de Deus o espírito que estava naquela menina, e ele repreendeu e ali expulsou aquele espírito, para que não viesse a enganar mais ninguém. E é isso, na autoridade do Espírito Santo, que nós temos que fazer. Expulsar da nossa vida todo espírito enganador que fica ali falando na sua mente, maquinando na sua mente: você não vai conseguir, você não vai conseguir, ou então sai. Para que você vai ficar na presença da sua vida desse jeito? Você parece que começou a orar mais, buscar mais, as coisas piorou. Mas piorou para quê? Para melhorar, para você desistir do propósito, né? Ali você desiste do propósito e perde a bênção. Mas ali, quando acontece essa piora, o inimigo tentando, se você continuar perseverando, você vai encontrar vitória. Verdade, Deus. Você vai encontrar vitória, porque muitas das vezes nós fazemos isso.
Nós entramos num propósito com o Senhor, nós começamos a buscar o Senhor com sinceridade na igreja, falamos agora eu vou seguir firme, e as coisas começam tudo a dar errado, a piorar. Aí você pensa, não, eu acho que eu estava no caminho certo mesmo antes. Não, se está tendo luta, se está tendo batalha ali, no início ali que você está fazendo, pode ter certeza que no final você vai ter sua vitória. Pode ter certeza que no final você vai ganhar a sua vitória, você vai receber a mudança ali na vida daquele a qual você tem buscado, você tem orado, você tem pedido, você tem clamado. Só não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho, porque o Senhor, Ele tem vitória para mim e para a sua vida. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se santificar, porque se está tendo luta é porque tem vitória, se está tendo guerra é porque tem vitória. Não desista. O Senhor, Ele tem paz para a sua vida e sempre examina. Se for tomar uma decisão, ela não for trazer paz, ela for trazer conteúdo e confusão, não tome. Espere mais um pouco. Espere o Senhor trazer paz na sua vida. Não falo somente no seu coração, o coração é enganoso. Muitas das vezes é porque a gente está com aquela vontade que aquilo ocorra, e a gente pega e coloca no nosso coração, não, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas seja sábio. Não haja com emoção, mas com a razão. Você está me trazendo paz, você vai me trazer paz. Aí você começou a ficar perturbado. É porque não é do Senhor. Sempre examina, esteja examinando. A Escritura, ela não falha. Ela te diz o que você deve fazer. Então eu te convido neste momento a estar orando comigo. Através desse louvor, peça ao Senhor para que venha mostrar a glória dele na tua vida, para revelar a glória dele. Peça a Ele para te guiar, para te mostrar o caminho certo. Peça a Ele para que você venha ali saber examinar, discernir ali os espíritos a qual te fala, para que você não venha ser enganado. Glórias, aleluia, Jesus. E se você quer ser profeta, né, profetizar na vida das pessoas, peça ao Senhor que você não venha profetizar de si mesmo, mas que você venha falar aquilo que vem do Senhor. Para que Ele não permita que espíritos enganadores te usem, mas que o Espírito Santo venha te usar para falar, em nome de Jesus. Então, neste momento, você fique à vontade, pode ficar em pé, ajoelhado, você está na casa do Pai, e aqui você tem liberdade. Mas esteja com o seu pensamento ligado ao Senhor. Em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar o discernimento, meu Pai, de Espírito, nos dar o entendimento, meu Pai, da Tua Palavra, que nós não venhamos ser enganados, mas que nós venhamos estar alicerçados na Tua Palavra, Senhor Deus. Restaura-nos, Senhor, restaura a nossa vida espiritual, restaura a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nós possamos reconhecer a Tua voz. Fala com o Senhor que você não sai daqui sem ver a glória dele resplandecendo na sua vida. Fala com Ele que você não sai daqui sem Ele fazer uma mudança na sua vida, para que Ele venha te ajudar a se santificar mais, a buscar mais. Em nome de Jesus, peça a Ele, fala com Ele. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso fazer nada por você. O pastor não pode. Mas você pode. Clama a Ele. Clama a Ele. Se posiciona na presença. Se posiciona na presença do Senhor. Fala com Ele. Hoje eu tomo uma posição perante Ti, Senhor. Hoje eu mudo a minha vida, Senhor, perante o Senhor.
Peça ao Senhor para fazer a glória dele resplandecer, para que aonde você chega, as pessoas vão falar: tem algo diferente ali, tem algo diferente ali. Eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo algo diferente perto dessa pessoa. O Senhor está derramando saúde na sua vida, o Senhor está derramando cura, o Senhor está derramando sabedoria sobre a sua vida, Ele está derramando entendimento, discernimento. Receba do Senhor discernimento do Espírito, entendimento da palavra, discernimento da palavra. Receba do Senhor, receba do Senhor essa noite dom de profecia. Você que tem buscado, receba do Senhor o dom do Espírito Santo nesta noite. Receba o dom de línguas estranhas como você tem pedido. Receba, é só você pedir ao Senhor: desce sobre mim, repousa sobre mim, ó Espírito Santo, que os seus dons venham, meu Pai, fluir sobre mim. Use para aquilo que seja necessário. Dom de cura, meu Pai, derrama sobre a vida dos meus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos esta noite, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser mudantes. O Senhor, Ele está entrando na sua causa, Ele está entrando na situação a qual você colocou na mão dele nesta noite. Ele está entrando, você pode não estar entendendo, você pode não estar vendo, mas o Senhor está agindo no sobrenatural. O Senhor está fazendo algo que você não está entendendo, mas você não precisa entender, você só precisa crer que Ele está entrando. Ele está entrando com a glória dele na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, pela tua presença ser real na nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua glória ela venha resplandecer sobre nós, que nós venhamos diminuir, meu Pai, desaparecer, mas que o Senhor venha resplandecer sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama, Pai, sobre a vida dos meus filhos, Pai, estratégia para vencer o maligno, Senhor Deus, em nome de Jesus. A glória do Senhor vai fazer o inimigo fugir da sua vida, da sua casa, da sua família. Creia somente, creia no Senhor somente, porque o Senhor, Ele tem te sustentado até aqui, e Ele vai te sustentar até você